Temos a presença dos senhores Sidney Ideo Gomes e Leonardo Vinícius Vieira, defensores públicos, os quais irão explanar sobre a situação da Defensoria Pública em nosso município. Solicito aos senhores defensores que façam presença na mesa diretora para fazer as suas devidas explanações. Os senhores podem ficar à vontade para usar a tribuna ou falar aqui da mesa, como preferirem. Ok. Fique à vontade para falar por 10 minutos, senhor defensor. Boa noite, senhores. Primeiramente, agradeço a oportunidade de explanar diante de vossas excelências. Inicio aqui a minha explanação cumprimentando a professora Natália Lucipetri, na pessoa de quem cumprimento os demais nobres vereadores dessa casa. E aproveito também a oportunidade para cumprimentar o senhor Dino de Luca Moreira, na pessoa de quem cumprimento os demais servidores da casa, pelo apoio que nos tem dado nesse nosso contato, nesse início de contato entre a Defensoria Pública e o Poder Legislativo de Jaraguá do Sul. Senhores, o motivo de estarmos aqui hoje é, além de tudo, estreitar os laços entre a instituição da Defensoria Pública catarinense e o Poder Legislativo. O Estado de Santa Catarina, em que pese a sua pujança econômica e seus elevados índices sociais, foi o último Estado da Federação a instalar a sua Defensoria Pública. Desde a Constituição de 88, o que esteve vigente aqui no Estado foi a Defensoria Dativa, composta por advogados que defendiam as pessoas hipossuficientes mediante um convênio celebrado entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a quem também faço agora as minhas congratulações. Ocorre que esse modelo não era o modelo ideal, em que pese todo o esforço que os advogados, ao longo desse tempo, vieram desempenhando. E a importância de se instalar a Defensoria Pública se deve não somente pelo respeito à Constituição Federal, que alçou a Defensoria Pública como função essencial à Justiça, mas como também, e principalmente, pelo respeito ao cidadão. A Defensoria Pública, tal qual o Poder Legislativo aqui presente, não é um fim em si mesmo. O nosso objetivo aqui hoje é sempre buscar a melhoria das condições de vida da população e, sobretudo, da população hipossuficiente. Aquela camada da população que, até devido ao nosso processo de formação da sociedade brasileira, deixou alguns setores da sociedade marginalizados, sem o devido acesso à justiça. É uma camada da população, infelizmente, na nossa realidade brasileira, a camada mais numerosa da população, que não somente está alheia às condições econômicas favoráveis, como também está alheia a uma série de serviços públicos. E os senhores bem sabem, na nobre missão de editar as leis, que a lei, como bem dispõe o artigo 5º da Constituição, é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Ocorre que, na aplicação dessa lei, na sua eficácia, grande parcela da população fica aquém desses serviços, aquém dessa lei. E, num estado de insatisfação que se gera, é preciso que o Poder Judiciário intervenha, tentando reequilibrar essa situação de desigualdade. Nesse sentido, é que o acesso à justiça deve ser completo, integral e gratuito, coisa que só é plenamente possível com a Defensoria Pública, formando essa tríade com o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é também uma instituição. Nessa medida, a Defensoria Pública veio a ser instalada em Santa Catarina após uma ação direta manejada perante o Supremo Tribunal Federal, em 2 ações diretas, para falar a verdade, e com a procedência dessas ações, o Judiciário determinou a implantação, pelo prazo de 1 ano, da Defensoria Pública, o que veio a ser feita em 2012,
onde se abriu um concurso de provas e títulos e, em 2013, veio a ser instalada. Como toda instituição ainda em criação, há diversos percalços, há um longo caminho a ser percorrido. Infelizmente, a Defensoria Pública aqui no Estado não alberga toda a população, motivo pela qual ainda insistimos nesse apoio do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e também sem poder dispensar o apoio da OAB nesse sentido. E agora eu passo a palavra, expostas essas breves considerações, eu passo a palavra ao Dr. Leonardo, que vai explicar um pouco mais sobre a situação da Defensoria Pública aqui no município de Jaraguá do Sul. Muito obrigado. Boa noite, presidente, doutora Natália, boa noite, demais vereadores, demais presentes. Hoje, a realidade da Defensoria Pública de Jaraguá do Sul é que nós contamos com apenas 2 defensores públicos, ao passo que o Poder Judiciário conta com 7 juízes e o Ministério Público detém um corpo de 8 promotores. A Defensoria Pública ela precisa do apoio do parlamento local. Jaraguá do Sul é uma cidade muito rica, não apenas no sentido econômico. Jaraguá do Sul tem a sua tradição, tem o seu respeito no norte do estado. Jaraguá do Sul é uma das cidades mais importantes dentro do estado de Santa Catarina. E Jaraguá do Sul, a gente quer o apoio de Jaraguá do Sul, do parlamento local, para fazer essa instituição crescer. Nós contamos hoje com aproximadamente, mais acredito, que 160 mil habitantes em Jaraguá do Sul. 160 mil habitantes, nós precisaríamos ter um corpo de mais de aproximadamente 20 defensores. E nós contamos com apenas 2 defensores. Hoje a nossa atuação ela está limitada à área infracional, da questão da adolescência, da infância e juventude, está limitada à área criminal, questão da liberdade das pessoas, e ela está limitada também à área da família. Nós não atendemos, e relacionada à área da saúde também, a gente atende ainda de forma limitada. Por isso que a gente precisa do apoio do parlamento local. A gente precisa do apoio dessa augusta casa para que a gente possa fazer valer uma diferença na Assembleia Legislativa desse Estado. Os componentes que integram essa casa têm muito respeito, muito prestígio dentro do Estado de Santa Catarina. E é por isso que a gente vem aqui hoje, nos colocando sempre à disposição, sempre aberto, a pedir o apoio de vocês, a pedir o apoio desses nobres vereadores. Por isso que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina está aberta a uma parceria. É a partir de hoje que a gente quer se colocar à disposição de vocês. E a gente precisa, toda humildade, do apoio de vocês. É por isso, nobres vereadores, que me permitam te chamar de colegas. Queremos estreitar esses laços. E precisamos de vocês para fazer a diferença, ainda que mínima, na vida da população de Jaraguá do Sul. Por isso, renovo o meu pedido. Essa moção de apoio é de extrema importância para a Defensoria Pública de Jaraguá do Sul. Seja para aumentar o número de defensores, seja para aumentar a estrutura da Defensoria Pública. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou abrir a perguntas aos nobres vereadores, caso alguém tenha alguma a fazer aos senhores defensores públicos. Sem perguntas? Vereador Jefferson. Senhor presidente, senhores defensores, na verdade é dúvida. Eu acho que não podemos ter vergonha de saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, e às vezes a gente escuta falar e pensar Defensoria Pública, né? O que é o dia a dia do defensor público? De que forma ele trabalha dentro de Jaraguá do Sul, na área criminal, na área da saúde, na defesa dos interesses públicos da nossa sociedade jaraguaense? Então, eu gostaria de saber um pouquinho de que forma é feito esse trabalho na prática, no dia a dia. Obrigado. Okay. Muito boa pergunta, doutor vereador. Bom, a Defensoria Pública, ao passo que o Estado tem a nobre função de julgar e assumiu a função de acusar, o Estado também deve fornecer os meios para a defesa.
aqueles que não têm condições de contratar um advogado de confiança ou um advogado particular, né, que é, infelizmente, a maioria da população. Então, a Defensoria Pública ela tem essa função, a função de defender, não só de defender, mas de assegurar direitos. Hoje, por exemplo, na área criminal, a Defensoria Pública ela atua essencialmente na defesa, né, das pessoas acusadas da prática de um ilícito. Mas também pode atuar ao lado do Ministério Público, quando a pessoa assim necessitar, quando a pessoa pedir uma assistência da Defensoria como assistente de acusação, né? Mas, essencialmente, na área criminal, principalmente na defesa da liberdade das pessoas. Hoje, nós também atuamos na área da infância e juventude, no processo de acompanhamento de abrigamento de crianças e adolescentes, nos procedimentos de representação, em que o Ministério Público quer aplicar alguma punição aos pais. Na área da família, a questão de, principalmente, atuação extrajudicial. A gente faz muito acordo entre as pessoas, digitalizando, às vezes, questões simples como divórcios, guarda de filhos, alimentos, questão de pensão alimentícia. Na área da saúde, a questão quanto aos medicamentos, às vezes, algum medicamento necessário que não está em um programa oficial, não está padronizado ainda pelo Ministério da Saúde, então é necessário, às vezes, você judicializar esse pedido de medicamentos, né? Então, a nossa atuação, basicamente, muito na área da família extrajudicial e na área criminal, essencialmente judicial, né? As pessoas só nos procuram quando já há um processo, há um litígio instaurado. Na área criminal, a gente recebe os processos diretamente do fórum e as pessoas, às vezes, nos procuram, às vezes elas já estão segregadas, mas é a lei de disciplina que é nossa obrigação defender aquelas pessoas que não contratam advogado ou não se defendem dentro de um processo, né? Até porque a gente está tratando de um direito individual à liberdade, né? Na área da família, as pessoas hoje já estão conhecendo um pouco da realidade da Defensoria Pública, da atuação da Defensoria Pública em Jaraguá do Sul. Então, elas procuram muito o núcleo da Defensoria Pública pedindo auxílio, uma orientação, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, né? E, às vezes, uma solução extrajudicial rápida. Às vezes, infelizmente, a gente poderia demorar 6, 7, 8 meses dentro do judiciário para tentar resolver uma questão simples, a gente consegue resolver em 1 hora na Defensoria Pública, né, num acordo, chamando as pessoas para tentar resolver, desjudicializando, não levando para o judiciário. Às vezes uma questão simples. Às vezes a família precisa conversar sobre a guarda de um filho. Os pais precisam decidir quem ficaria com a guarda do filho, se é o pai, se é a mãe, se é os dois no exercício de uma guarda compartilhada. Quanto é que seriam os alimentos? Então, essa é a atuação hoje da Defensoria Pública em Jaraguá. Recebemos as pessoas da Defensoria Pública, atendemos todas as pessoas, fizemos uma análise socioeconômica, né, porque hoje nós temos uma atuação vinculada à renda das pessoas. Hoje a gente não analisa se aquela família tem uma situação de vulnerabilidade, se precisa ser atendida pela Defensoria Pública. A gente simplesmente hoje tem uma vinculação do Defensor Público Geral que disciplina que famílias que recebam até 3 salários mínimos têm o direito de ser assistidas pela Defensoria Pública. Então, a gente está limitado também a essa questão socioeconômica. Eu só vou fazer uma pergunta antes de passar para o vereador Jair. A logística, de que forma que acontece? O cidadão chega na Defensoria e já é atendido? É por agendamento? Ele aguarda atendimento? A triagem são os senhores que fazem na hora? A pessoa leva lá o comprovante da renda familiar? São os senhores que fazem análise? Os senhores contam com a participação de assistente social? É só para o senhor nos falar e o horário de atendimento e de que forma que os cidadãos podem acessar os defensores públicos. Perfeito. Presidente, a Defensoria Pública, hoje, ela tem um horário de atendimento externo, né, da 1h30 até as 4 horas. Então, nós contamos com um corpo de servidores que nos auxiliam nos atendimentos, né, mas há alguns dias nós estamos vinculados a algumas audiências no judiciário, então a gente não faz o atendimento. Mas, via de regra, quando a gente está livre, a gente acaba auxiliando no atendimento das pessoas, até porque as pessoas querem, às vezes, um contato com o defensor. Mas nós temos um corpo de servidores, técnicos e analistas que também nos auxiliam nessa tarefa. Felizmente, não contamos ainda com um quadro de assistente social ou com um quadro de outros servidores, como psicólogos ou assistentes mesmo, que nos auxiliariam na atividade fim. As pessoas procuram a Defensoria Pública em razão
da propaganda que a gente tenta veicular sobre o acesso a direitos. A nossa lei determina que nós temos que fazer uma veiculação. Então, a gente já procurou rádio para tentar vincular e veicular essa propaganda. E o local de atendimento dos senhores? Hoje nós estamos sediados praticamente atrás do fórum. Atrás do fórum tem um supermercado, um supermercado Cooper, isso, conhecido aqui na região. A gente fica nesse centro comercial em frente ao supermercado Cooper. Né? Hoje a gente atende as pessoas ali nesse centro comercial, na rua Olívio Domingos Brugnago. Por telefone os senhores fazem agenda? A gente sempre tenta fazer o atendimento imediato, na hora, até para a gente saber qual é a necessidade e qual é a emergência dos casos. Okay. Então, a gente sempre tenta fazer o atendimento diariamente. Okay. Atendimento diariamente, sem limitação, só a questão do horário externo. É claro que, diante da necessidade, às vezes, a gente demora uma semana para fazer a judicialização, mas todo dia a gente tenta atendê-los. Eu agradeço ao doutor Leonardo. Vereador Jair. Doutor Leonardo e doutor Sidney, defensores, eu quero rapidamente fazer um comentário e finalizar com uma pergunta. O doutor Rafael dos Anjos esteve aqui há coisa de uns 2 meses atrás, se não estou enganado, né? Mais ou menos isso, diretor do foro, também um excelente profissional, excelente diretor, excelente juiz. E foi falado muito naquele momento da vara da infância, da família e da adolescência, né? Que inclusive pega registros, pega contratos, né? E nós sabemos isso, por mais leigos que nós pudéssemos ser no assunto, que as causas de família são predominantemente mais urgentes, porque, em algumas situações, ou na grande parte delas, trata de vulnerabilidade, né? Trata de situações de vulnerabilidade. E o doutor Rafael trouxe para nós aqui uma notícia de que iniciava naquele momento um trabalho para tentar desmembrar a vara, né? Criando, eu não me recordo se era a vara da família ou a vara da infância, né? Mas, assim, eu acho que os vereadores gostariam de ouvir dos senhores, né? Da importância de nós desmembrarmos esta vara, de tão grande que é, né? E também qual é o papel, aonde entra a Defensoria Pública nessa ação, né? De que forma, mais do que já contribui para a sociedade, de forma muito difícil e penosa, nós sabemos isso, mas de que forma a Defensoria Pública pode contribuir nesta ação, de nós desmembrarmos esta vara e facilitar a vida não só da Defensoria Pública, mas de toda a OAB, que eu sei que é um pleito de toda a categoria. Exato. Nobre vereador, essa questão quanto à cisão da vara da família com a vara da infância realmente é uma necessidade que, na minha humilde opinião, eu enxergo do Poder Judiciário local. Eu acho que o Jaraguá do Sul, a comarca de Jaraguá do Sul, necessita com extrema urgência. Inclusive, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que se faça essa divisão, que se faça esse desmembramento de vara da família com vara da infância e juventude. Por quê? Eu, especificamente, atuo nessa vara, na vara da família, infância e juventude. Hoje, meu ofício está vinculado à vara da família e infância, não a matérias, mas vinculado ao juiz que trabalha na vara da infância e juventude. Então, a minha competência, hoje, ela está assim dividida. A vara da família, como Vossa Excelência bem frisou, sempre casos de extrema urgência. Vara da infância também, porque nós, às vezes, pegamos crianças que estão acolhidas institucionalmente, estão em abrigos, né, às vezes violadas pelos seus direitos com os pais ou sem uma família, né? Questão de adoção, que às vezes passando 2, 3 meses muda, aquele perfil daquela criança já não é mais adotada. Questões de interditos, então interdição de pessoas, questões de registro público, questão de alvará, e tudo isso às vezes exige mais do magistrado, e o magistrado não tem a devida atenção aos processos de infância e juventude, que é, meu sentir, os processos mais prioritários que tem, conforme determina a lei. A Defensoria Pública, ela é parceira nesse sentido, e é por isso que esse primeiro contato com o Legislativo local é de suprema importância. A gente pode auxiliar, sim, tanto com essa recomendação do CNJ, a gente quer pedir ao Poder Judiciário, ao presidente do Tribunal de Justiça, que faça prioritariamente essa divisão, e contando com o apoio do Legislativo de Jaraguá, isso certamente vai auxiliar nessa divisão.
É sim, vereador, de extrema importância que se divida essa vara da família, infância e juventude, em vara de família e anexos e vara da infância e juventude. Em que o doutor Rafael Mas, ele já veio pedir, eu acho, o apoio do Legislativo local. E assim, a Defensoria Pública quer se colocar à disposição e quer ser parceira nesse pedido. Quanto ao auxílio, a gente pode encaminhar questão política, pedir ao nosso defensor público geral que faça a solicitação ao presidente do tribunal, em conjunto com a Câmara de Vereadores, em conjunto com o diretor do foro. É o que a gente pode auxiliar em parceria com a Câmara de Vereadores. Os senhores têm 1 minuto para as suas considerações finais. Nós queremos agradecê-los por estar nesta noite aqui na Câmara de Vereadores e dizer da nossa satisfação de contar, ainda que apenas com 2, mas Jaraguá do Sul ficou por algum tempo sem defensores públicos, né, ainda que seja em número insuficiente, mas a população pode, de alguma forma, contar com a Defensoria Pública. E no que a Câmara de Vereadores puder contribuir com os senhores, saibam que esta casa é parceira dos senhores e queremos poder colaborar da forma que nos couber. Obrigada e as suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos demais vereadores. Muito obrigado por esse espaço. Precisamos muito do apoio da Câmara de Vereadores. Precisamos aumentar a Defensoria Pública de Jaraguá do Sul. E Jaraguá do Sul, volto a frisar, tem um respeito dentro do estado de Santa Catarina. Jaraguá do Sul é uma das cidades do norte do estado que tem muito respeito em razão da sua população, em razão do seu IDH local, que é muito alto. Jaraguá do Sul pede mais defensores. E a gente quer contar com o apoio de vocês para que a gente possa crescer tanto a estrutura material da Defensoria Pública quanto o número de vereadores. E que, se for necessário, nos colocamos à disposição da Câmara de Vereadores, nos colocamos à disposição para recebê-los e faço o convite. Possam nos visitar, as portas da Defensoria Pública estão sempre abertas aos vereadores locais, porque são vossas excelências que são representantes do povo. Muito obrigado. Doutor Sidney. Obrigado, doutora Natália. Saiba que esse respeito é recíproco. Mais uma vez, nós agradecemos essa abertura, esse apoio que nós temos dos senhores. E peço aos senhores que, na medida do possível, intercedam junto aos seus pares na Assembleia Legislativa, pois em que pese a autonomia da Defensoria Pública para a criação de cargos, para a expansão da instituição, nós dependemos de leis. E é nessa medida que nós buscamos o apoio dos senhores. E só para finalizar, nosso objetivo aqui é o mesmo dos senhores, que é propiciar o maior bem-estar possível à população de Araguá. Então, nesses termos, nós temos um mesmo fim e o apoio aqui é irrestrito. Muito obrigado. Ok. Obrigada mais uma vez. Fiquem à vontade para continuar conosco ou para ausentar-se caso os senhores precisem. Querem voltar para a plateia? Muito obrigada. Obrigada, doutor Sidney. Obrigada, doutor Leonardo.